Olá, estudante! O tema da aula de hoje é regra de 3. Regra de 3 é um método utilizado para encontrar um valor desconhecido através dos conceitos de razão e proporção. Por meio da relação entre duas ou mais grandezas, é possível chegar no resultado que se procura. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Existem dois tipos de regra de 3: a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Para trabalhar com esses conceitos, é preciso entender quando a relação entre as grandezas é diretamente ou inversamente proporcional. Grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Para que duas grandezas sejam diretamente proporcionais, à medida que uma aumenta, a outra também deve aumentar. Exemplo: para parar a grama de um quintal com 40 metros quadrados, gasta-se 30 minutos. Nas mesmas condições de trabalho, quanto tempo seria preciso para aparar um quintal de 60 metros quadrados? As duas grandezas presentes na equação são a área do quintal e o tempo gasto para aparar. Perceba que, ao aumentar o tamanho do quintal, o tempo gasto para aparar a grama também deve aumentar. Logo, as grandezas são diretamente proporcionais. Para que duas grandezas sejam inversamente proporcionais, à medida que uma aumenta, a outra deve diminuir. Por exemplo, uma construtora com uma equipe de 10 pessoas constrói uma casa em 12 meses. Quantos meses seriam gastos para construir a mesma casa com uma equipe de 15 pessoas? As duas grandezas nessa questão são a quantidade de pessoas e o tempo gasto para construir. Note que, ao aumentar a quantidade de pessoas na equipe, a empresa vai poder construir a casa mais rápido, ou seja, se a quantidade de pessoas aumenta, o tempo para construir diminui. Dessa forma, as grandezas são inversamente proporcionais. Regra de 3 simples. A regra de 3 simples tem como característica a presença de apenas duas grandezas. Vamos utilizar os exemplos anteriores para aprender como resolver uma regra de 3. Exemplo 1. Para aparar a grama de um quintal com 40 metros quadrados, gasta-se 30 minutos. Nas mesmas condições de trabalho, quanto tempo seria preciso para aparar um quintal de 60 metros quadrados? A primeira coisa a se fazer é identificar quais são as grandezas e se são diretamente ou inversamente proporcionais. Já vimos que as grandezas são área e tempo e que são diretamente proporcionais. Agora vamos escrever a igualdade, colocando uma incógnita no lugar do valor que queremos descobrir. 40 sobre 60 é igual a 30 sobre x. Já que as grandezas são diretamente proporcionais, nós apenas multiplicamos cruzado e resolvemos a equação. 40x é igual a 1.800. X é igual a 1.800 dividido por 40, x é igual a 45. Exemplo 2. Uma construtora com uma equipe de 10 pessoas constrói uma casa em 12 meses. Quantos meses seriam gastos para construir a mesma casa com uma equipe de 15 pessoas? Vamos começar resolvendo essa equação do mesmo jeito. As grandezas são quantidade de pessoas e tempo gasto, e elas são inversamente proporcionais. Vamos escrever a igualdade colocando uma incógnita no lugar do valor que queremos descobrir. 10 sobre 15 é igual a 12 sobre x. Atenção! Como as grandezas são inversamente proporcionais, antes de multiplicar cruzado e resolver a equação, nós devemos inverter uma fração. 10 sobre 15 é igual a x sobre 12. 120 é igual a 15x. X é igual a 120 dividido por 15. X é igual a 8. Regra de 3 composta. A regra de 3 composta tem como característica a presença de 3 ou mais grandezas. Veja um exemplo para aprender a resolver uma regra de 3 composta. Em uma empresa, 10 funcionários produzem 150 peças em 30 dias úteis. O número de funcionários que a empresa vai precisar para produzir 200 peças em 20 dias úteis é igual a: letra A, 18, letra B, 20, letra C, 22 ou letra D, 24. O primeiro passo é identificar quais são as grandezas. Elas são a quantidade de funcionários, a quantidade de peças e o tempo gasto em dias úteis. O segundo passo é encontrar em qual grandeza a incógnita está, e nesse caso, ela está na quantidade de funcionários. Vamos escrever para visualizar: funcionários, peças e dias. 10 funcionários, 150 peças, 30 dias. X funcionários, 200 peças, em 20 dias. O terceiro passo é fixar a grandeza que tem incógnita. E vamos comparar com base nela
se as outras são diretamente ou inversamente proporcionais. Se tivermos mais funcionários, vamos produzir mais peças, ou seja, diretamente proporcionais. Se tivermos mais funcionários, vamos precisar de menos tempo, ou seja, inversamente proporcionais. O quarto passo é igualar a fração que tem incógnita à multiplicação das outras frações e resolver a equação. Atenção! Se a grandeza é inversamente proporcional, invertemos a fração. 10 sobre x é igual a 150 sobre 200 vezes 20 sobre 30. 10 sobre x é igual a 3.000 sobre 6.000. 3.000x é igual a 60.000. X é igual a 60.000 dividido por 3.000. X é igual a 60 dividido por 3. X é igual a 20. A nossa aula termina por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha aprendido bastante. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar seu like. Até a próxima aula. Tchau!